Bem, pessoal, então para nós terminarmos a aula de hoje, vamos falar rapidamente aqui sobre a função social da propriedade. Não é possível tratar desse tema sem antes nós fazermos uma rápida retrospectiva histórica do direito de propriedade. A propriedade, ela surge como interesse juridicamente protegido, alvo de proteção do Estado, na civilização romana. Na civilização romana, a propriedade possuía um caráter eminentemente individual. O proprietário de qualquer coisa detinha poderes absolutos sobre ela. Ninguém poderia restringir o exercício do direito de propriedade de alguém que a titularizasse no direito romano. Então, o Estado não podia intervir, outros particulares muito menos. O proprietário era senhor absoluto da coisa, podia pintar e bordar com aquilo de que fosse titular, podia destruir, podia usar o que fosse da sua titularidade como bem entendesse, sem dar satisfações a ninguém. Com o fim do Império Romano, a partir do Império Romano do Ocidente, a partir daquelas inúmeras invasões de povos bárbaros ocorridas ali no século V em diante, surge o sistema feudal, né? Que é o sistema que perdura por toda a Idade Média até o Renascimento. E nesse sistema a propriedade passa por uma fase peculiar, né, com dualidade de sujeitos. Existiam os suzeranos e os vassalos. Os suzeranos eram os donos das extensas áreas de terra que delegavam a sua exploração econômica aos vassalos, que pagavam taxas altíssimas para poder retirar da terra o próprio sustento. Então, a propriedade, ao mesmo tempo em que juridicamente pertencia a alguém, na prática, quem atuava sobre ela eram os vassalos, que transferiam quase tudo o que dela extraíam, reservando-se uma pequena parte para a própria subsistência. Com o Renascimento e o desenvolvimento do comércio, esse modelo econômico feudal acabou aos poucos se desfazendo, e a propriedade volta a assumir uma feição individualista que ficou consagrada na Revolução Francesa, no final do século XVIII, né? Bom, século XIX em diante, Revolução Industrial, surgimento dos movimentos socialistas, marxistas, desenvolvimento da ideia de que o exercício dos direitos de propriedade não poderia conferir ao seu titular poderes absolutos sobre os bens. O exercício da propriedade deveria gerar alguma contrapartida social,
o exercício do direito de propriedade deveria gerar algum benefício para a coletividade. Essa ideia de origem socialista, ela vai cada vez mais sendo introduzida, mesmo naquelas nações em que não se seguia o modelo socialista, e no começo ali do século XX é desenvolvido esse conceito de função social da propriedade. A propriedade, para ter a proteção jurídica do Estado, deveria de alguma maneira gerar alguma contrapartida social. A Constituição de 88 consagrou explicitamente a existência de uma função social para a propriedade. Garante-se o direito de propriedade, segundo o artigo 5º, inciso 23, atendida a sua função social. Ou seja, retira-se do dono os poderes absolutos sobre a coisa. Para que o exercício da propriedade gere alguma utilidade, algum benefício que reverta em prol da sociedade, ele não pode ser ilimitado. O proprietário deve seguir regras instituídas para fomentar o desenvolvimento de benefícios sociais a partir do exercício do direito de propriedade. Exemplo de dispositivo legal que atende ou fomenta a tal da função social da propriedade, nós encontramos no parágrafo 1º do artigo 1228 do Código Civil. Ali vocês vão encontrar a seguinte regra: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Parágrafo 2º. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comunidade, utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. No primeiro dos dispositivos, no parágrafo 1º do artigo 1228, nós notamos a preocupação do legislador em impedir que o exercício pleno do direito de propriedade cause alguma espécie de prejuízo ao meio ambiente. O legislador é explícito no sentido de que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades sociais, de conformidade com o estabelecido em lei especial, ou seja, com limitações trazidas por legislação especial, de modo a se preservar a flora, a fauna, belezas naturais, equilíbrio ecológico, patrimônio histórico e artístico e evitada a poluição do ar e das águas. Fala-se, inclusive, que esse dispositivo traduz a chamada função ecológica da propriedade, que é um desdobramento da própria função social, né? Então, o proprietário hoje é obrigado a respeitar uma série de regramentos que tem por objetivo fazer com que o exercício do seu direito gere algum benefício à sociedade e não prive a coletividade de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Já o segundo parágrafo 2º do artigo 1228, proíbe que o proprietário haja sobre aquilo que é seu de maneira ilimitada, gerando prejuízos à coletividade, né? Para atender à sua comodidade, o proprietário não pode gerar malefícios ao meio social. Então, nós podemos aqui inserir como exemplo as diversas regras de vizinhança, de postura, vizinhança no Código Civil,
posturas nas legislações municipais que os proprietários são obrigados a observar no exercício dos seus respectivos direitos, de maneira a não prejudicar a coletividade e ainda gerar algum benefício. Por exemplo, regras de natureza construtiva, né? Observando parâmetros estabelecidos pela legislação, de maneira a que as construções não fiquem desordenadas e causem alguma espécie de prejuízo para a mobilidade urbana, por exemplo, ou mesmo para a questão ambiental. Enfim, hoje o exercício do direito de propriedade é razoavelmente bem limitado por uma série de leis especiais editadas com o objetivo de impedir que a proteção desse direito se torne um problema para a coletividade, né? Então, é importantíssimo vocês terem em mente essa ideia, ok? Nós temos outros exemplos de normas que buscam o fomento à função social da propriedade. A própria instituição de diversas modalidades de uso capião relacionam-se ao fomento da função social da propriedade. Quando o ordenamento jurídico permite que alguém, por meio do simples exercício de posse ininterrupta, sem oposição, se sobreponha ao proprietário e dele tome o direito de propriedade, inegavelmente a intenção do legislador ao estimular não, mas ao prever formas de uso capião de bens, é prestigiar aquele que se vale efetivamente da coisa para gerar algum benefício à coletividade, em detrimento daquele que não cuida daquilo que é seu e por isso não gera nenhum benefício, nenhum proveito para a comunidade a partir do exercício da sua propriedade. Por exemplo, o sujeito tem um terreno em zona urbana que, a despeito de murado, está repleto de mato, com impostos atrasados, tudo indicando que o proprietário não tem muito apreço por aquele bem que juridicamente lhe pertence. De repente entra lá um pessoal no terreno, fica nesse terreno por algum tempo, não é qualquer tempo, evidentemente, no caso de posse de má fé, posse injusta, 15 anos. Se esses invasores, que sabiam que estavam agindo ilicitamente, ficarem no bem por 15 anos sem oposição do dono e dele extraírem alguma utilidade para a coletividade, porque a partir do momento em que aquele terreno que estava parado passou a servir, por exemplo, de moradia para um grupo de famílias, ele está gerando um benefício social. Você está concedendo moradia para quem antes não tinha. Se eu tenho um imóvel, não o utilizo para a minha residência, mas alugo para um terceiro, em troca, evidentemente, de algum lucro, de um aluguel, o meu lucro gera benefícios para mim, mas ao mesmo tempo também para a sociedade, porque alguém passa a ocupar aquele imóvel e passa a morar naquele imóvel. O exercício da propriedade, nesse caso, ele gera alguma repercussão social positiva. Então, institutos como o da uso capião, do direito tributário
IPTU progressivo, né? A prefeitura pode implementar alíquotas diferenciadas maiores para estimular o proprietário de imóvel sem utilização para aproveitá-lo quanto antes e gerar algum benefício à coletividade. Institutos como esses, que nós iremos estudar ao longo do segundo semestre, são provas inequívocas de que a tal observância da função social da propriedade não se trata de apenas uma frase bonita, né, inserida no artigo 5º da Constituição. Não se trata apenas de uma norma principiológica ou meramente indicativa do que se deseja, né? Não, é uma norma que tem efeitos relevantes e práticos na vida das pessoas. Tá bom, pessoal? Com isso nós encerramos a aula de hoje. Um abraço.